Olá, gente, nós vamos resolver nessa aula 4 equações polinomiais que estão colocadas aqui no quadro. Então, a primeira equação, 6x ao cubo menos 19x ao quadrado mais 19x menos 6 igual a zero. Gente, essa equação é uma equação que você observa o seguinte: existe aqui, os termos equidistantes dos extremos, eles são simétricos, olha, 6 menos 6 menos 19 mais 19, certo? E existe aqui um número par de termos, 4. Então, se você colocar aqui o x igual a 1, veja que dá 6, corta com menos 6. X igual a 1 dá menos 19, corta com 19. Então, isso é chamado de uma equação recíproca, quando você tem termos equidistantes dos extremos, né? Aqui é uma equação onde você está observando que esses termos são equidistantes, são simétricos. Então, se você colocar aqui com x igual a 1, você vai já simplificar dando zero. Então, uma das raízes é x igual a 1. Qual é a jogada agora? A jogada é, se essa raiz, eu vou fazer de um processo mecânico, tá? Se essa raiz é x igual a 1, significa que esse polinômio aqui, dividido por x menos 1, né? Se você tivesse 6x ao cubo menos 19x ao quadrado mais 19x menos 6, ele vai aparecer o x menos 1 vezes um q de x. Então, quando eu pego, porque o 1 a gente já viu que é raiz, quando eu pego esse polinômio, divido por x menos 1, eu gero um outro polinômio que é, veja bem, 3 dividido por 1 do segundo grau. Ao gerar o q de x do segundo grau, se eu quero achar as outras duas raízes, porque uma equação terceira admite 3 raízes, uma é 1 e as outras duas saem daqui, eu resolvo essa equação do segundo grau, acabou o problema. Então, o que nós vamos fazer é pegar esse polinômio e dividir por x menos 1 usando Brillouin-Ruffini. Então, aqui eu coloco 1, coloco esses termos 6, menos 19, 19 e menos 6, né? Que são os números 3, 2, 1, 0. Então, aparece uma ordem sequencial. 6 vezes 1, 6, com menos 19, dá menos 6 vezes 1, 6, 9 tira 6, dá menos 13. Menos 13 vezes 1, menos 13, com 19 dá 6. 6 vezes 1, 6, com menos 6 dá 0. Então é evidente que essa divisão tinha que admitir resto zero e gera aqui essa equação de segundo grau, que é dada por essa aqui, 6x ao quadrado menos 13x mais 6. Que se nós igualarmos a zero, nós vamos achar as outras duas raízes. O que a gente vai fazer é exatamente isso. X igual, né? Menos b dá 13, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, que é 13 vezes 3, 169, menos 4 vezes 6, 24, 24 vezes 6, 4 vezes 6, 24, 2 vezes 6, 12, 144, certo? Sobre 12, que é 2 vezes 6, 12. Então, o x vai ser 13, mais ou menos, aqui dá 25, né? 9 tira 4, 5, 6 tira 4, 2, raiz de 25 é 5, sobre 12. Então, nós temos duas raízes. 13 menos 5 dá 8, 8, 5, 13 dá 8 sobre 12, e a outra dá 13 mais 5, 18 sobre 12. Quer dizer, dividido por 4 dá 2, dividido por 4 dá 3, dividindo por aqui por 6, né? Dividindo por 6 dá 3, dividindo por 6 dá 2. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 4 vezes 3, 4 vezes 18. Então, veja que o nosso q de x, né, aqui, ele tem duas raízes, 2 terços, 3 meios. Então, 2 terços, 3 meios, e essa raiz que a gente já tinha visto aqui, né, que é a raiz 1. Então, o nosso conjunto de solução admite raiz 1, raiz 2 terços e raiz 3 meios. Aqui a gente não vai colocar na forma fatorada, a gente já fez o problema achando já essas raízes, certo? Agora,
vamos para A2. A2 também é uma equação do terceiro grau, 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Observa, tem 4 termos, só que aqui há uma diferença da anterior, porque aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo, positivo, mas são iguais, ó, no sentido que não são simétricos, são iguais, 3, 3, 4, 4. Ah, e se o x for menos 1? Observe, ó, nesse caso o x é menos 1, porque dá menos 3 com 3, 0. Se for menos 1, aqui dá 4, aqui dá menos 4, então anula. Então uma das raízes é x menos 1, certo? Então se o 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 4x mais 3 vai ser x mais 1, porque x menos 1 é x mais 1, vezes um q de x. O que a gente vai encontrar é o q de x, que é do segundo grau, resolver a equação e achar as outras duas raízes. Então vamos fazer essa divisão para encontrar q de x. Então usando o Breuer-Ruffini, não é isso? Aqui vai ser menos 1, aqui 3, aqui 4, aqui novamente 4 e aqui 3, né? 3, 2, 1, x elevado a zero. Aqui tem que dar resto zero, né? Porque você está dividindo, vai dar sempre resto zero. E aqui descendo, 3 vezes menos 1, menos 3, com 4, 1, menos 1 com 4, 3, 3 menos 1, menos 3 com 3, 0. Então essa equação que surge daqui, ó, 3x ao quadrado mais x mais 3, que é o q de x, é igual a zero, e resolve essa equação. Então x igual a menos 1, mais ou menos, né? B ao quadrado é 1, isso aqui vai dar uma raiz, quando tudo é positivo aqui dá uma raiz irracional, ou melhor, dá uma raiz complexa. Então veja, menos 1 mais ou menos dá 1, menos 4 vezes 3, 12, menos 36 sobre 6. Então nós vamos ter menos 1 mais ou menos raiz de menos 35 sobre 6. Que eu posso escrever, isso aqui é raiz quadrada negativa, dó imaginário, menos 1 mais ou menos raiz de 35, né, vezes raiz de menos 1 sobre 6. Então vamos ter duas raízes, vamos ter uma raiz que é menos 1 mais raiz de 35, a gente sabe no estudo de complexo que a raiz de menos 1 é i sobre 6, e a outra é menos 1 menos raiz de 35 i sobre 6, né? Raiz de menos 1 é o imaginário i. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, né, como solução, a primeira que a gente já tirou dessa equação, que a gente chama de recíproca, né, que é o menos 1, e as outras duas saem daqui, ó, menos 1 mais raiz de 35i sobre 6, certo? E a outra, menos 1 menos raiz de 35i sobre 6. Então, são três equações, são três raízes, já que essa equação do terceiro grau é uma equação do terceiro grau. Agora, gente, vamos para a questão 3. A questão 3, que é uma questão do quarto grau, 2x à quarta menos 4x ao cubo mais 4x menos 2 igual a zero, né, é uma equação do quarto grau. Cuidado que aqui, ó, 4, 3, faltou o x elevado ao quadrado, né? Observe, ó, 3 está faltando x ao quadrado. Isso, no caso do método Breuer-Ruffini, a gente tem que estar atento em relação a isso. Mas ó, veja só, é uma equação que tem 1, 2, 3, 4 termos. Aqui são simétricos, 2 menos 2 menos 4, 4. Então se o x for 1, observa, 2 menos 2 menos 4, 4 anula. Então uma raiz é x, 1. Então da mesma forma, 2x à quarta menos 4x ao cubo mais 4x menos 2, eu tenho x menos 1 vezes um q de x. O que a gente tem que encontrar é esse q de x, que vai ser aqui não mais uma equação de segundo grau, porque aqui é de 4, grau 4, grau 1, isso aqui vai ser do terceiro grau, né? Depois a gente pensa nela, mas a gente tem que dividir esse cara por esse para encontrar o q de x, né? Como a gente fez ali, esse carinha aqui, dividido por esse, vai encontrar o q de x. Aí a gente olha para o q de x para buscar
a resolução do Q de x, que aqui não é mais a equação de segundo grau. Então a gente vai pegar o Breuer-Ruffini, né? Aqui é 1, e com aquele cuidado que eu falei, aqui é 2, né? Aqui é menos 4, aqui é 0, que seria o x ao quadrado, aqui é 4, e aqui é o menos 2, ó, 2, menos 4, 0, 4 menos 2. Aqui tem que dar 0. Então, descendo, 2. 2 vezes 1, 2. Com menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com 0, menos 2. Menos 2 com 4, 2. 2 vezes 1, 2. Com menos 2, 0. Então, o nosso Q de x é isso aqui, ó, 2, x ao cubo, a gente já viu, menos 2, x ao quadrado, né? Menos 2x mais 2. Então, essa é a equação do terceiro grau, certo? Veja aqui, que também é uma equação que a gente pode observar o seguinte, olha, 2 e 2 são iguais, menos 2 e menos 2 são iguais. Ah, se o meu x for menos 1, o que acontece aqui? O x menos 1 dá menos 2, com 2 dá 0. Se o x for menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1, aqui dá menos 2. Se o x for menos 1, aqui passa a ser mais 2. Então, isso, quando eu boto menos 1, faz com que isso aqui dê 0. Alcimar, você, não é questão de saber a raiz da equação, é você perceber um tipo de equação chamada equação recíproca, nosso polinômio aqui, onde há termos iguais equidistantes. Então, e aqui, o número de termos é de ordem par, né? É evidente que se você tiver situação de ordem ímpar, o número de termos ímpar, você não consegue. Então, essa questão de ser 1 menos 1 é uma coisa que a gente fica sempre atento, observando os termos da equação. Bom, o x é menos 1, então eu vou ter o 2x ao cubo, e eu já tinha uma solução, que era x igual a 1, agora já encontrei menos 1, então, como é do quarto grau, faltam 2. Então, eu vou pegar esse 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 2x mais 2 e vou colocar como x menos 1 mais 1 vezes o Q1 de x. Que se isso aqui é do terceiro grau dividido por do grau 1, isso aqui cai do segundo grau. E caindo do segundo grau, resolvo essas duas raízes finais. Porque a gente já falou, já tem uma, já tenho duas, está faltando essas duas daqui. Então eu vou pegar novamente, vou dividir esse polinômio por esse, usando o Breuer-Ruffini, que é um método rápido. Então aqui dá menos 1, aqui dá 2, aqui dá menos 2, aqui dá menos 2 e aqui dá 2. Quer dizer, pegando aqui, ó, 2 menos 2 e 2. E aqui entra o menos 1. Esse resto tem que ser 0, estou baixando 2. 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, 4, com menos 2, 2. 2 com menos 1, menos 2, com 2, 0. Então, o nosso Q1 de x, que a gente está colocando ali, ó, é 2x ao quadrado menos 4x mais 2. Que, igualando a 0, vai gerar as outras duas raízes. Então, isso aqui, ó, como ela é toda múltipla de 2, na equação eu posso, não altero, mais 1 igual a 0, onde eu resolvo isso pela resolução da equação de segundo grau. X igual menos com menos dá 2, dá mais 2, mais ou menos, né? É b ao quadrado vezes 2, 4, menos 4 vezes 1, 4. Então, o discriminante dá 0. Então, eu tenho duas raízes iguais. 2 mais ou menos 0 sobre 2. Tenho 2 sobre 2, 1. 2 mais 0, 2 sobre 2. 2 menos 0, 2 sobre 2. Então, veja que eu tenho duas raízes aqui, são raízes múltiplas, duplicidade 2, na equação de segundo grau. Então, o que a gente viu? Uma raiz era 1, que já tinha encontrado anteriormente. A outra surgiu 1 em 1. Então, essa raiz 1, ela tem multiplicidade quanto? Multiplicidade 3. Né? Tem 3 raízes iguais a 1. E a terceira, a quarta, melhor dizendo, é menos 1. Então, eu vou até botar aqui menos 1
né? E depois aqui 1, no sentido que menos 1 é única, né? Raiz única, uma só, e essa 1 ela tem multiplicidade 1, 2, 3. Né? Resolvemos então a equação ali número 3. Agora a gente vai para a equação que é a equação 4. Antes de apagar, gente, vou deixar assim um espaço para vocês, para que vocês possam, né, ao fazer de repente vocês podem estar fazendo esse exercício sem olhar, e vocês aí podem dar uma pausa, né, para verificar a resolução dessas 3 questões. Então vamos lá agora apagar, né? Nós vamos agora resolver a questão 4. Veja que a questão 4, né, é uma questão que tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 termos. Né? Então essa questão de ter 5 termos no polinômio não favorece aquilo que a gente diz, o x igual a 1, o x igual a menos 1. Né? Nós não temos. Por quê? Porque observe, né, aqui, ó, se o x for 1, né, isso aqui dá 6 com 6. Se o x for 1, ele não dá menos 3, 5 menos 3, 5, 62. Quer dizer, a questão de eu ver isso diretamente, né, que vai anular, ou menos 1, isso não é possível você estar verificando. Né? Assim, porque você teria que testar, mas se você testa, você vê o seguinte, ó, aqui você tem x igual a 1, então você vai ter 6, menos 35, mais 62, menos 35, mais 6. Quer dizer, o que você observou? Esse cara dá 6, 6, 12. Esse cara aqui dá menos 70. Esse cara mais 62. Quer dizer, 2 e 2, 4, 6 e 1, 8, 34. Menos 70 não é. Né? Se você botar o menos 1 aqui, ó, menos 1 a quarta dá 1, dá 6. Com 6, 12. Se você botar o menos 1, dá 35. 35. Se você botar o menos 1, dá 35. Tá? Se você botar o menos 1 aqui, ó, dá 62. Então você veja que também não dá. Quer dizer, essa questão de ser um menos 1 de forma imediata, né, ela acontece aqui. Aqui, né, como ele tem 5 termos, isso você não pode ver tão imediatamente. Mas você já observa que se você botar 1 e botar menos 1, isso não é solução. A questão do 1 menos 1 é fácil de você ver, é rápido. Então você pode testar, testa logo de cara, sempre. Sempre que você estiver fazendo. E o 1 e o menos 1 vai sempre dividir, pela questão do teorema das raízes racionais, vai sempre dividir o termo independente. Tá? Então, o 1 e o menos 1, né, você olha, ele divide 6, que são todo número inteiro não fracionário, quer dizer, 2, 3, 4 são números inteiros, tem que dividir o termo independente. Então, 1 divide o termo independente. Então, o teste 1 menos 1 é a solução? Você já enxerga logo se esses dois valores são soluções. No caso aqui, não é. Certo? Então, isso começa a complicar, por quê? Porque eu teria que fazer um rebaixamento e tem que ficar testando. Então, melhor testar usando o teorema das raízes racionais, que diz o seguinte, que se o número inteiro, k inteiro, tá? Inteiro é raiz, esse k divide o termo independente. Então, as possíveis raízes é 1 menos 1, que a gente já até viu que não é. O 2, porque o 6 é divisível por 2, o menos 2, o 3, o menos 3, né? E o 6 e o menos 6. Quer dizer, se tiver raízes inteiras, elas seriam uma dessa aqui, ou será uma dessa. Então aí a gente fica fácil testar. Vamos testar o 2. Né? Se eu botar 6 que multiplica 2 à quarta, menos 35 que multiplica 2 ao cubo, mais 62 que multiplica 2 ao quadrado, menos 35 que multiplica 2, mais 6, vamos ver se é zero.
Aqui eu tenho 6 vezes 16 menos 35 vezes 8 mais 62 vezes 4 menos 70, né, mais 6. Aqui daria 6 vezes 6, 36, 96, menos 8 vezes 5, 40, 3 vezes 8, 24, com 4, 28, mais 4 vezes 2, 8, 4 vezes 6, 24, menos 70 mais 6. Os positivos, nós temos o quê? 8 e 6, 14, 4 e 1, 5, com 9, 14, 344. Né? 8 e 6, 14, 9 e 1, 10, 14, 344. Os negativos, faltou somar o 6. Então daria 350. Né? Somando com 6 aqui, 350. E os negativos, 0, 8, 7, 15, também 350. Opa, anulou. Então o 2, né, olhando para isso, o 2 é raiz. Então eu consegui ver que dentro dessa equação do quarto grau, o 2 é raiz usando uma teoria que um conjunto, que um número inteiro, para ele ser raiz de uma equação, ele tem que dividir o termo dependente. Quer dizer, isso também só pode ser feito quando existe o termo dependente, né? Que tem que haver o termo dependente para se aplicar esse teorema. Bom, se isso aqui é verdade, eu vou ter que 6x à quarta menos 35x ao cubo mais 62x ao quadrado menos 35x mais 6 é x menos 2 vezes um q de x. Então, se eu dividir esse cara aqui por x menos 2, eu vou obter um q de x do terceiro grau. Né? Porque isso aqui era do quarto, dividido por grau 1 já era o terceiro grau. Depois eu vou olhar para essa do terceiro grau. Então, o que a gente vai fazer é um método de Birolfini, aqui colocando 2, né, que é a raiz, e aqui colocando os coeficientes numéricos. 6 menos 35, certo? 62 menos 35 e 6. Descendo 4, 3, 2, 1, x elevado a 0, beleza. 6 desses, 2 vezes 6, 12. 12 tira 35, vou botar assim, daria menos. 5 tira 2, 3, menos 23, certo? Então, 5 tira 2, 3, menos 23. Menos 23 vezes 2 dá menos 46, não é isso? Então eu vou subtrair, dá para você, 12 tirar 6 dá 6, dá 16. 6, 6, 12, 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 para 35 dá menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, com 6, 0. Tinha que dar 0. Perfeito. Esse Q de x, ele sai daqui, ó, 6, como a gente falou, do terceiro grau, 6x ao cubo, menos 23x ao quadrado, mais 16x menos 3. O que a gente tem que fazer agora é resolver isso aqui, certo? Essa equação, para que a gente possa ter outras raízes. Uma a gente já sabe que é 2, agora vamos olhar para essa. Novamente, quais são as possíveis raízes inteiras, né? Não fracionárias? Pode ser 1, pode ser menos 1. Mas a questão do 1, a gente já viu como isso aqui está aqui. Tá? Essa solução é a solução, quando eu fatoro, é a solução dessa equação do quarto grau. Como 1 e menos 1 a gente viu que não é possível, então nem entra. O 3 e o menos 3. Então, se tiver raiz inteira, é 3 e menos 3. Tá? Vamos testar, porque não tem jeito, a gente tem que testar. Se o problema for um problema bom para a gente, vai ser uma dessas raízes. Né? Que aí você já começa a ter outras questões para resolver esse problema, né? De mais complexidade. A gente vai mostrar isso em outra situação na frente, certo? Mas, vamos lá. Então, vamos ver. 6, 3 ao cubo, né? Menos 23, 3 ao quadrado, mais 16 vezes 3, menos 3. Vamos ver se dá 0. Aqui eu tenho 6, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27.
menos 23 vezes 9, mais aqui dá 48 menos 3. Né? 48 menos 3 dá 45, positivo. Aqui eu tenho 6 vezes 7, 42, 2 vezes 6, 12, com 4, 16. Menos 3 vezes 9, 27, 2 vezes 9, 18, 20. Com mais, exatamente 45. Então, se eu somar esses dois aqui, ó, eu vou ter positivo 207, menos o 207 que deu zero. Então, a gente tem garantia que o 3 é raiz, certo? O 3 é raiz. Raiz dessa equação do terceiro grau. Que a gente está agora olhando a equação do terceiro grau. Então, eu vou 6x ao cubo menos 23x ao quadrado mais 16x menos 3 é x menos o 3, x menos 3, que é a raiz, vezes um Q1 de x. Então, esse procedimento forma aí um ciclo. Então, eu vou pegar esse cara, dividir por x menos 3 para encontrar esse Q1 de x, que vai ser agora do segundo grau. Segundo grau, porque eu estou dividindo 3 por 1. Então, aqui eu vou colocar 3, aqui o método de Ruffini, 6, menos 23, 16 e menos 3. 6 menos 23, né? 16 menos 3. Vamos baixar o 6, 6 vezes 3, 18. 18 menos 13 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15. Peraí, gente. Nós então encontramos, vamos ver, isso aqui dá certo, tá certo, né? 5, 6, 7, 6 quadrado, 207 anulou. Então nós vamos ter que equação 6x ao cubo menos 23x ao quadrado mais 16x. Vamos ter um pouquinho de paciência aqui, gente. Então vamos lá. Esse cara aqui, 6x ao cubo menos 23x ao quadrado mais 16x menos 3 passa a ser, né, x menos 3, que a gente substituiu, vezes o Q1 de x, tá certo? Que é exatamente aquele fator que a gente já colocou, que é do segundo grau. Então, nós vamos dividir esse cara por x menos 3 para encontrar o Q1 de x e depois resolver essa equação do segundo grau. Então, x, aqui vai entrar o 3, e aqui entra 6, aqui entra menos 23, né? Tá certo? Aqui entra o 16 e o menos 3, tá certo? 6, menos 23, 16 e o menos 3. E o 3 está aqui, tá certo? Então vamos lá, baixou o 6. 3 vezes 6, 18. Certo? Então, 13 tirar 8 dá 5, né? 8, 5, 13. Então aqui deu 5. 5 vezes 3, 15. Não, dá menos 5. Aí que a gente bobeou, porque eu estou subtraindo, mas aqui era menos 23 com mais 18 dá menos 5. Então, menos 5 vezes 3, menos 15. Com 16 dá 1. 1 vezes 3 dá menos 1 vezes 3, 3. Com menos 3 dá 0. Tinha que dar resto 0. Bom, então, a gente sabe fazer, a gente tem que tomar cuidado aqui. Então, essa equação aqui, que é o Q1 de x, é do segundo grau, que é gerado 6x ao quadrado menos 5x mais 1. E a gente iguala a 0. Para achar exatamente essas duas raízes aqui do Q1 de x, que é do segundo grau. Então, vamos resolver. X igual menos b. Então, dá 5, mais ou menos, certo? Aqui, b ao quadrado, 5 vezes 5, 25, menos 24, 4ac, sobre 12. Então, eu vou ter 5, mais ou menos, 25 menos 25, 24 dá 1, raiz de 1 dá 1, sobre 12, que vai ter 5 mais 1, 6 sobre 12, 5 menos 1, 4 sobre 12, que dá, dividido por 6 dá 1 meio, dividido por 4
dá 1/3. Né? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 2, 6 vezes 1. Então eu tenho essas duas raízes que saem de Q1 de x. Então, gente, vamos agora compor todas as raízes. Veja só, quando a gente começou a fazer, né, a primeira raiz que a gente encontrou foi essa aqui, 2. Aí a gente, né, rebaixou para 6x ao cubo e de cara a gente viu que o 3 é raiz. Aí a gente fez o rebaixamento para o segundo grau e encontrou na equação do segundo grau essas duas raízes. Então nós aqui encontramos as 4 raízes dessa equação que nós acabamos de fazer. Gente, é isso. Obrigado.